na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil e Darcio Alves. É isso aí, 15 horas, 14 minutos, está no ar, Comunidade em Ação, e a chuva chegou. Boa tarde você, meu amigo, boa tarde você, minha amiga, boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Dilson, boa tarde, Jonathan, boa tarde você, ouvintes da Melodia 87.9, a voz que fala ao coração. Muito bem, não perdendo o pique, não perdendo a emoção, vamos às principais notícias desta sexta-feira, hoje, dia 18 de 2024. Manchetes dos principais jornais do país. Completando 18 de outubro de 2024. Dia do Médico. Dia do Médico, é isso aí. Parabenizar esses grandes profissionais da medicina. Muito bem, a União Paraíba, em São Paulo, político é preso suspeito de mandar matar dono de beat em São Paulo, em São Bento. São Bento, deixa eu voltar aqui, que essa internet é hora que deixa a gente aqui, voltando, entrou uma que eu não queria que entrasse aqui agora, viu, Marcondes? Espera aí, deixa eu consertar aqui, voltar. Muito bem, 15 horas, 15 minutos, estamos de volta aqui, vamos sim agora às principais notícias, né? Muito bem, repetindo aqui, político é preso, suspeito de mandar matar o dono do beat em São Bento. Folha de São Paulo, Nunes tem 51% e Boulos 33%. Há 10 dias do segundo turno, diz Datafolha. Estado de São Paulo, Israel mata líder do Hamas, mentor de atentado e projeta mais guerra. A coisa lá não vai parar não, viu, Marcondes? Valor Econômico de São Paulo, empresas do agronegócio e produtores rurais. Rapaz, tem aqui, tá. Vou botar aqui. O que tá acontecendo aqui com essa internet hoje? Voltando aqui. Muito bem, 15 horas e 16 minutos. Você que está em casa, está aqui curtindo Comunidade em Ação. O meu celular hoje não quer graça comigo, viu, Marcondes? Quando estou aqui colocando aqui no ar as pautas dos principais jornais. Muito bem, nós paramos aqui em Valor Econômico. Empresas do agronegócio e produtores rurais negociam 90 bi em dívidas. O Globo, Rio de Janeiro, Israel mata líder do Hamas. Diz que guerra segue até libertação de reféns. O dia, Rio de Janeiro, retomada, a nossa vida foi devolvida. Correio Brasiliense, Lula, se a regulação não der conta, acabo com bits. Estado de Minas, queda do Arcanjo 04 em Ouro Preto, esforço até o fim. 0 hora, Rio Grande do Sul, Israel elimina mentor do 7º no 7 de outubro. Diário de Pernambuco, mudanças no financiamento da Caixa impactam mercado. Jornal do Comércio Pernambuco, Israel mata líder do Hamas, mas segue em guerra na faixa de Gaza. À tarde, Bahia, proposta contra alienação parental divide opiniões. E finalizando, o Diário do Nordeste no Ceará, Ceará estuda a ZEP para Data Center na Praia do Futuro. E essas foram as principais notícias dos principais jornais do Brasil. De volta aqui ao nosso município, Vitória da Conquista. Olha só, Comunidade em Ação, que fala em nome da Deconflex, comércio de colchões móveis e eletrodomésticos, cama box, cozinha, guarda-roupas, cômoda, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortoclean, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Deconflex faz cálculo de colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Deconflex. Fica aqui na Avenida Regis Pacheco, número
196 aqui no centro. Telefone 3422-2652. Repetindo, Avenida Regis Pacheco, número 196 aqui no centro. Telefone 3422-2652. Eu falei de Conflex. Quero aqui deixar um abraço para o Wilson Brasil, não pôde estar aqui com a gente hoje na nossa bancada, deixar também um abraço para Irapuã Sampaio, Gilberto. Muito obrigado pela audiência, Gilberto, obrigado pela sintonia. Olha só, Marcondes, olha, quando a Via Bahia entregar a concessão, a informação do ministro Rui Costa é que até o final de 2024, a Via Bahia devolverá a concessão das BRs 324 e 116, em que o governo federal assumirá a rodovia. Esperamos que seja o DENIT, seja o gestor da Rio Bahia após a entrega da concessionária. Todavia, estudos do próprio Ministério dos Transportes demonstram que uma nova licitação para ser concluída tem média de 3 anos e meio, podendo chegar até 5 anos para finalizar uma nova concessão. Quando nossa sugestão que o DENIT, em parceria com o Exército, assuma as obras de duplicação, é o que a gente pensa, né? E o que a gente quer, talvez seja, né, Marcondes? O Exército tem demonstrado competência nas obras realizadas, tanto na qualidade como na redução de custos. Somos, inclusive, favoráveis que, ao invés de abrir cancelas dos pedágios, que os mesmos sejam arrecadados para dar contrapartida na execução das obras. José Maria Caires, Duplica Sudoeste. Olha só, eu vou falar um texto aqui em relação ao Exército, Marcondes. Daqui a pouco você fala um pouco a respeito também. Olha só, o Exército Brasileiro já construiu ou participou da construção de várias rodovias no Brasil, entre elas BR-174, conecta Manaus, no Amazonas, e Boa Vista, em Roraima. BR-364, vai desde a divisa com Rondônia até Cruzeiro do Sul, no Acre. BR-163, no Pará. O Exército abriu a rodovia na década de 1970 e mais tarde participou de obras de melhoria. BR-432, Roraima, o 6º Batalhão de Engenharia, né, está concluindo a pavimentação. BR-156, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção está trabalhando na pavimentação. BR-307, no Amazonas, a 20ª Companhia da Engenharia de Construção está mobilizada na manutenção e conservação. O Exército tem 11 batalhões de engenharia e construção que executam obras que contribuem para o desenvolvimento nacional. Entre os principais estão, por exemplo, a construção da Ferroeste, no Paraná, o Porto de São Francisco, no Sul, Santa Catarina, a terraplanagem do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, a recente duplicação de trechos da BR-101 no Nordeste e da BR-163, uma das rotas mais estratégicas de escoamento e grãos entre o Centro-Oeste. Tá aí, então não precisa falar mais nada. Esse dado aqui, desse texto que eu li, já diz tudo, se diz por si só, onde o Exército pode trabalhar e não deixar nós brasileiros na mão, né, Marcondes? A essa altura do campeonato alguma coisa tem que ser feita. Eu diria que o Estado brasileiro ele teria dificuldades para fazer a manutenção, né, dessas rodovias, visto que no passado eles criaram o processo de privatização da concessão aí, né? Criaram essas concessões aí. Perfeito. E também a gente observa que por onde aconteceu o processo de terceirização do serviço, cobrança de pedágio e etc., a qualidade do serviço melhorou
e melhorou significativamente. Porém, dentro do que foi estabelecido em contrato e dentro da expectativa que foi criada, no caso nosso aqui da Via Bahia, deixou a desejar. Já tem notícias que já está confirmado mesmo, já está certo. O governo já negociou junto com a Via Bahia qual é o valor que o governo vai estar pagando para a Via Bahia ir embora. Sim. Guardado as devidas proporções, eu diria que foi um ótimo negócio para a Via Bahia. Então ela não perdeu nada, né? Não, pelo contrário, ela está ganhando muito, porque eu não consigo admitir, minha cabeça é muito pequena para mim admitir a ideia de que ao longo dos anos uma empresa operou vendendo um serviço à vista sem concorrência, operou em prejuízo. Eu não consigo admitir. Mas é o que ela alega, eu não consigo provar que ela está mentindo, que está usando de má fé, eu não consigo provar, eu não consigo eu admitir. Porque como pequeno comerciante que sou, não consigo admitir sucessivos anos de prejuízos. E mesmo assim, ficar com toda essa lenga-lenga aí, a ponto de praticamente ser expulsa para poder sair. Então, existe um ditado por aí que prejuízo pequeno é lucro. Uhum. Então, se a Via Bahia verdadeiramente andou operando com déficit, com prejuízo, para ela então está sendo um favor, ela está indo embora. Esperamos que a gente não volte a ter saudade da Via Bahia, que venha o Exército, até que uma outra concessionária assuma a terceirização dos serviços aqui nas nossas BR, porque é lamentável, mas é um mal que nos serve. Tá certo, são 15 horas 26 minutos. A Via Bahia assumiu aqui a concessão da nossa rodovia em 2011, já são 14 anos, né, que ela vem explorando a BR, né, e recebendo por isso. Você é a favor, ali disse no texto o seguinte, Marcondes, você é a favor que o Estado, que vai assumir agora em janeiro de 2025, continue recebendo, continue com as cancelas abertas, ou feche as cancelas para poder receber os pedágios? Olha, desde que o que é difícil eu acreditar que aconteça, o Estado ofereça um serviço de manutenção, eu acredito que seja difícil o governo prestar o serviço de manutenção. Então, que continue cobrando. Mas, como eu acho muito difícil o Estado prestar um serviço de boa qualidade, então que fique escancarado até que nova licitação seja feita, até que uma nova empresa assuma a manutenção dessas rodovias. E como o Estado diz que já teve, por exemplo, aqui em Vitória da Conquista, a LARD, inclusive placas nominativas foram colocadas, instaladas aí ao longo da BR-116, dando conta de que 4 viadutos ou mais iriam ser construídos pela União, não era pela Via Bahia, não. Pela União, para facilitar aí os acessos nos principais pontos aqui em Vitória da Conquista, como a gente cita aqui o URB 6, ali no Distrito Industrial, saída para Anagé, ali no cruzamento ali dos Campinhos, que a gente tem muito acidente, o índice de acidente na Barra do Choça, também na saída para a Barra do Choça. Então, o índice de acidentes é muito grande. Então, é mais do que urgente de que se construa esses equipamentos a fim de que haja um melhor fluxo sem acidentes. É isso aí. Tá visto aí, né, a minha opinião, a opinião de Marcondes, realmente que a gente torça para que realmente o Exército venha assumir, né? E que não fique pior do que está. Que não fique pior do que está, eu acredito que não. Então são 15 horas e 28 minutos, olha só, Conquista,
Simp denuncia favorecimento de empresas privadas, permanência ilegal de conselheiros e uma série de ilegalidade no CME. Conselho Municipal de Educação. Isso. O Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista, SIMP, divulgou uma série de denúncias envolvendo o Conselho Municipal de Educação, órgão que tem por atribuição promover estudos, planejamento e orientação das atividades relacionadas ao Sistema Municipal de Ensino. As denúncias vão da permanência de conselheiros com mandatos expirados, perpassando por favorecimento de empresas privadas e fraude no processo eleitoral do Conselho. Segundo o sindicato, um Conselho teria recebido cerca de 7 mil referentes a uma gratificação que não deveria passar de 100 mil. Durante o processo de escolha da presidência e vice-presidência, o mesmo com denúncias de graves irregularidades no pleito. O mesmo foi mantido e a única chapa concorrente foi empossada. A última reunião foi marcada por mais denúncias, dessa vez com palavras que citam crimes como extorsão e formação de quadrilha. O SIMP reforçou que o peculato, ou seja, um crime de desvio ou subtração de dinheiro público, deverá ser incluído nas acusações. A autora é uma conselheira de honra. Mesmo com as graves acusações, a administração municipal não tomou qualquer providência. Segundo o próprio SIMP, o sindicato tem sido sempre voto vencido nas discussões. Agora já se estuda buscar a justiça para defender as legalidades do órgão. A crise no Conselho Municipal de Educação de Vitória da Conquista não é apenas um reflexo de má gestão, é um exemplo claro de como interesses individuais, governamentais e privados podem distorcer o propósito de um órgão criado para proteger e promover a educação. Enquanto a situação não for resolvida, o CME, continuará sendo um espaço onde a legalidade é apenas uma sombra distante, diz o texto, Marcondes. Essa questão aí dos sindicatos, do magistério com prefeitura, eles estão sempre encontrando, motivos para manifestar, falar contrário ao governo. Só que os conselhos, eles são tripartite, Eles são compostos por membros do governo, profissionais e também pela sociedade civil. Então, eu não sei, eu não conheço bem lá esse conselho, mas pais, alunos, são todos convidados a participar, a se envolver. A Constituição, nossa Constituição é denominada de uma Constituição cidadã, e ela traz no seu escopo essa questão da participação popular. É verdade. Porém, a participação popular é geralmente na hora de reclamar pela má qualidade do serviço que ele julga ser mal, e ali ele não comparece nos espaços como os conselhos locais de saúde, de educação, para assim eles estarem expondo as suas angústias e dando as suas opiniões, sugestões, a fim de modificar aquilo que é para o seu próprio uso. Então, e aí essa ferramenta chamada conselho, a gente nas mais diversas instâncias, a gente passa por esse tipo de percalço. O governo se vale do que o espaço é franqueado para todos, só que as pessoas não se interessam, não se envolvem na causa. Os sindicatos, por sua vez, faz aí o seu trabalho na defesa da sua categoria. Uma coisa que sempre me chama a atenção é de que sindicato está sempre reclamando principalmente de valores de vencimentos dos seus sindicalizados, que é uma mixaria, que é pouco, que é isso, que é aquilo outro. No entanto, quando a prefeitura abre um concurso para pagar esse salário de passa-fome, que segundo os sindicatos reclamam que os salários é uma penúria, é uma lástima o que eles ganham
financeiramente falando. Sim. Quando a prefeitura disponibiliza 10 vagas via de um concurso, aparece 1.000 querendo se dispor a ser esses novos passa-fomes, não só na questão da educação, mas como em todas as áreas do poder público, seja na educação, na saúde, seja no esporte, onde for. Aparecem diversos cidadãos concorrendo. Agora eu fico assim imaginando, se esse salário fosse as maravilhas, o salário sonhado, se é concorrido com toda essa miséria que é para que os poderes públicos, o governo paga para os que se habilitam a ocupar essas vagas, se é disputado dessa forma, Dilson. É verdade. E imagine se o salário fosse o salário do tipo de jogador de futebol. Como é que não seria, então, a disputa desse negócio? Eu acho que viriam até extraterrestres para disputar um concurso público É verdade. Aqui em Vitória da Conquista e em qualquer outro lugar do nosso território nacional. É verdade. É isso aí, 15 horas 35 minutos. Comunidade em ação que fala em nome da Deconflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos, cama box, cozinha, guarda-roupas, cômoda, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis, colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Deconflex faz cálculo de colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Deconflex. Fica aqui na Avenida Regis Pacheco, número 196, Centro. Telefone 3422-2652. Eu falei Deconflex. E depois desse comentário de Marcondes Oliveira, vamos ali tomar uma água, Jonathan, para poder dar uma respirada aqui. O negócio aqui não tá fácil, não. Mix Mateus tem tudo para o seu negócio e sua casa com muito mais economia. Sempre os menores preços para o comerciante abastecer o estoque. Seja no varejo ou no atacado, vem comprar barato. Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex. Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652. 3422-2652. Venha para Decoflex. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída CMP congelada 500 gramas, R$3,99. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis 150 ml, R$21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Economarte. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Essa aí, estamos de volta com Comunidade em Ação, hora certa, 15 horas 37 minutos. Quero aqui deixar um abraço para o meu amigo e parceiro aqui na nossa bancada, Dácio Alves. Olha só, Pix, entenda as mudanças que começam a valer em 1º de novembro. Olha, vem mudança aí, viu? Dispositivos novos terão limite de transferência de 200 e volume máximo diário será de 1.000 até que computadores e celulares estejam cadastrados nos bancos. A reportagem é de Lívia Braz.
Para aumentar a segurança de quem usa o Pix, o Banco Central anunciou medidas importantes que passam a valer a partir do próximo dia 1º de novembro. A principal delas é que haverá um limite de R$ 200 para as transações realizadas por meio de novos dispositivos, celulares ou computadores. As transferências via Pix feitas nesses aparelhos não poderão ultrapassar R$ 1.000 por dia até que os novos dispositivos sejam cadastrados nos bancos. Segundo o BC, a medida foi tomada para diminuir a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Para o advogado da área de meios de pagamento do Barcelos Tucunduva Advogados, Luiz Felipe Atier, é fundamental que as instituições participantes do Pix, como os bancos e o próprio Banco Central, busquem sempre aprimorar os métodos de segurança e a experiência do usuário com a ferramenta. Isso faz com que cada vez mais pessoas tenham confiança em utilizar o Pix e garantir que aquela transação não está sendo objeto de fraude, não está sendo desviada ou não está sendo utilizada para finalidade diversa daquela que o usuário pretende. Para aumentar o valor permitido de transferência, os usuários terão de cadastrar os novos dispositivos junto aos bancos. Segundo o BC, em 6 de setembro deste ano, a modalidade de transação imediata bateu recorde e chegou a 227,4 milhões de transações num único dia. No total, foram movimentados mais de 118 bilhões de reais naquele dia. Os números por si só já dizem como que o Pix é fundamental hoje na vida do brasileiro. Ele hoje é o principal método de pagamento, é um método descomplicado, é um método célere e fácil de ser utilizado. Muito embora tenha problemas, o Banco Central e as instituições estão sempre em busca de novas ferramentas, novas políticas que buscam trazer mais segurança e cada vez mais confiança aos usuários que o utilizam. O Pix foi criado em novembro de 2020 e até agosto deste ano tinha mais de 168 milhões de usuários, 153 milhões de pessoas físicas e 15 milhões de pessoas jurídicas. Reportagem Lívia Braz. Tá aí a reportagem da Lívia Braz. O que eu acredito é o seguinte, eu acho que claro que o banco busca assim novas ferramentas para facilitar o acesso à comunidade ao cliente, facilitando, né? Mas também não impor limite de valores, né? Eu acho que não vale muito a pena, acaba prejudicando também. Dá com a mão direita e tira com a mão esquerda. Então... mas aí ela está falando que até que esses aparelhos, esses equipamentos sejam cadastrados nos bancos, isso, né? Uhum. Então a gente vai precisar se orientar melhor de certo. Como verdadeiramente vai funcionar. Uhum. Porque, pelo que ela fala aqui, 160 milhões de usuários ou de contas, se você colocar um por habitante, uma conta por habitante, isso passa aí a casa dos 80% da população são usuários do Pix. Uhum. E é hoje uma ferramenta indispensável. Indispensável. Com certeza. Muito em breve nós não teremos mais cédulas circulando, não. O dinheiro vai ser todo eletrônico. E o Pix está provando aí que estamos no caminho disso acontecer o mais rápido possível. Muito bem, olha só, Marcões, Covid-19, a gente pensa que está indo embora, ela aparece de novo, viu? Covid-19, nova variante, cheque, pode ser mais transmissível. Segundo o virologista da Fiocruz, a cheque não é uma variante grave e tem resposta imune com as atuais vacinas. Na reportagem de Paloma Custódio. A nova variante XEC da Covid-19, encontrada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina, tem maior potencial de transmissão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A informação foi confirmada pela virologista Paola Rezende, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz. A Organização Mundial de Saúde elevou essa linhagem XEC para uma variante sob monitoramento devido ao seu
potencial de ser mais transmissível. Então, rapidamente, em questão de meses, ela ganhou diferentes continentes, diferentes países, chegando ao Brasil, sendo detectado mais recentemente em 3 estados. A XSC foi identificada pela primeira vez em junho de 2024, com um aumento de casos na Alemanha, e desde então se espalhou rapidamente para 35 países da Europa, Américas, Ásia e Oceania. No Brasil, a nova variante foi identificada após a decodificação de sequências genéticas de 2 amostras de suave nasal de pacientes com Covid-19 no Rio de Janeiro, em 26 de setembro e 7 de outubro. Depois, outros pesquisadores também identificaram a linhagem XSC em amostras de pacientes de São Paulo, coletadas em agosto, e em 2 amostras de pacientes de Santa Catarina, coletadas em setembro. Segundo a virologista Paola Rezende, ainda é preciso entender melhor como será o comportamento dessa variante no Brasil. A princípio, não ocorreram aumento do número de casos e nem de casos graves nesses 3 estados aonde essa variante já foi detectada. A Covid-19 continua sendo detectada, mas a níveis que não geram um alerta desse aumento, né? A nossa população tem um certo background imunológico, uma memória imunológica, diferente de outras populações ao redor do mundo. Exemplo, aqui circulou altamente a variante de preocupação gama P1, que em outras regiões do mundo não teve tanto sucesso. A nova linhagem XSC faz parte da família Ômicron e pode ter surgido a partir da combinação genética de outras cepas. Isso acontece quando o indivíduo é infectado por 2 linhas virais ao mesmo tempo. Segundo a virologista da Fiocruz, Paola Rezende, apesar de ter maior capacidade de transmissão, isso não significa que é uma variante grave e também não significa que é uma variante que escapa da resposta imune. Por isso, é possível que as vacinas que estão disponíveis atualmente para a população sejam capazes de proteger contra a linhagem XSC. Reportagem Paloma Custódio. Muito bem, será, Marcondes, que a gente tende a acreditar ou entender que depois das vacinas, com essas novas variantes, dá para acreditar que as variantes estão vindo fracas agora, né? Dá para entender e acreditar que realmente a Covid-19 está se desarpando do nosso continente? Rapaz, a Covid, ela, pelo que ela tem demonstrado, é um mal que veio para ficar. Certo? Agora, é verdade que ela não tem feito vítimas tal qual ela começou a fazer aquelas vítimas de forma avassaladora. Uhum. E eu quero acreditar que com o avanço das vacinas, medicações, precauções, e também eu acredito que os organismos aos poucos tenham encontrado resistência para ela. Mas é um mal que está aí perdurando já há um tempo significante. E que todo cuidado é pouco, não só para evitar a Covid, quanto também outros tipos de doenças. Muito bem, são 15 horas mais 46 minutos. Vamos falar um pouquinho de esportes. Ontem o Flamengo tomou uma sarruada do Fluminense, Flamengo de Gilaelso. Solta aí, Jonathan, solta o título do nosso quadro Esportes. Muito bem, 30ª rodada do campeonato da Série A, Brasileirão de 2024. No Brinco de Ouro, na quarta-feira, São Paulo 3, Vasco 0. No Castelão, no Ceará, na quarta-feira, Fortaleza 1, Atlético Mineiro também 1. Ontem, no Maracanã, no Fla-Flu, deu Flu. Flamengo 0, Fluminense 2. Na Neoquímica Arena, ontem às 20 horas, o Corinthians de Wilson Brasil 5, o Atlético Paranaense de Marcondes 2. Hoje jogam o Atlético Goianiense, o Lanterna, contra o Cuiabá. Os dois estão ali na degola, então é briga de desesperados.
No Maracanã, também hoje às 20 horas, o líder Botafogo enfrenta o Criciúma. Mel com açúcar aí pro Botafogo. No Mineirão, hoje às 21h30, Cruzeiro e Bahia. Alô Bahia, alô Marcelo Bahia, alô Gilberto. Gilberto vai assistir esse jogo hoje, viu? Beira Rio, hoje às 19h. No dia de hoje, amanhã. Não, esse aqui, Beira Rio Internacional e Grêmio, joga amanhã às 16 horas. Também amanhã no Barradão, às 16 horas, Vitória e RB Bragantino. O Vitória precisando ganhar essa partida, Marcões, porque a situação por Vitória não está nada boa. No Alfredo Jaconi, domingo às 20 horas, Juventude e Palmeiras. Com os jogos de ontem, a tabela ficou assim, ó. Em primeiro lugar, o Botafogo com 60 pontos. Em segundo, Palmeiras com 57. Em terceiro, Fortaleza com 56 pontos. Em quarto, Flamengo com 51. Essa é a parte de cima da tabela. Em quinto, São Paulo com 50 pontos. Em sexto, Inter com 46. Em sétimo, Bahia com 45. Em oitavo, Cruzeiro com 43 pontos. Em nono, o Atlético Mineiro está ali coladinho com o Cruzeiro, 41 pontos. Em décimo, Vasco com 37. Décimo primeiro, o Grêmio com 35. Em 12º, o Criciúma com 35. O RB Bragantino vem em 13º com 34 pontos. O 14º é o Juventude, também com 34 pontos. 15º, o Fluminense de Fernando com 33 pontos. Fluminense de Brito saiu da degola, deu E de Irapuã, viu? E de Irapuã também. Deu uma escapulidazinha, né, Irapuã? É isso aí. 16º, o Corinthians de Wilson Brasil com 32 pontos também, né? Tá fora da zona, né? Em 17º, pelo menos por enquanto. Em 17º, o Atlético Paranaense com 31. Em 18º, o Vitória de Gustavo com 29 pontos. Em 19º, Cuiabá com 26 pontos. E com a lanterna ligadinha, né? O Atlético Goianiense com 21 pontos. Então, esses aí foram os jogos de ontem. Resultado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos que vamos, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Hoje também. Hoje também, hoje também. Então vamos aí. E sábado e domingo nós temos os jogos de Esse volta. vai pegar fogo. Os jogos de volta, né? Sábado nós teremos... Na Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil. Os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. Teremos o jogo entre... Vasco e Atlético Mineiro. Isso, o Vasco precisando ganhar. O Vasco precisando ganhar e também Flamengo, ou Corinthians e Flamengo, né? Que é no domingo, Flamengo, que o Flamengo com resultado magro, né? De 1-0, e o Corinthians eu acho que vai buscar esse resultado, viu? Tomara, viu, Gilberto? Tomara. Muito bem, Jonathan, esses aí foram os nossos resultados aí da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série A. Muito bem, 15 horas mais 51 minutos. Olha só, fatalidade no campo do futebol. Jovem morre durante jogo. Olha, rapaz, que situação. Complicações cardíacas que vitimam desportistas têm ganhado destaque global. E uma recente fatalidade foi compartilhada ao blog do Anderson por um internauta de Vitória da Conquista que reside no continente europeu. E Dublin da Irlanda, um jovem de 22 anos, natural de Manaus, no estado do Amazonas, não sobreviveu a uma parada cardíaca enquanto jogava futebol na quarta-feira, dia 16. Até o final da noite de quarta-feira, dia 17, não havia informações sobre o funeral de Derek Hanser. A comunidade lamenta profundamente essa perca. Está acontecendo com bastante frequência, né, Marcondes? Esses infartos fulminantes com jogadores, né? Depois desse negócio da Covid, eu não sei se é coincidência ou se é consequência, ou é porque a gente está dando mais atenção a essa situação, mas que temos observado os noticiários dando conta de um número significante, um aumento significante de infarto, temos sim. E aí, se uma coisa tem relação com a outra, eu não sei te dizer. É verdade. Mas o que é
o que é fato é que estamos tendo... É no mínimo estranho, né? É no mínimo estranho. Pessoas novas aí com dando AVC, infartando, desportista, né? É no mínimo estranho. É. Complicado, viu? 15 horas e 53 minutos, está no ar, estamos falando aqui no Comunidade em Ação, né? Hoje eu e Marcondes aqui, nosso querido Wilson Brasil não pôde estar com a gente, mas com certeza segunda-feira estará aqui a bancada completa. Alô Brasil! Muito bem, ônibus da Policlínica, Marcondes, de Conquista pega fogo. Você viu isso, Marcondes? Olha, na madrugada desta quinta-feira, dia 17, um verdadeiro susto foi registrado quando o ônibus da Policlínica de Vitória da Conquista pegou fogo em Caraíbas. De acordo com internautas do blog do Rodrigo Ferraz, o veículo atendia pacientes dos municípios de Anagé e Caraíbas. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. A gente sabe que o veículo realmente está sujeito sim a esse tipo de situação, né? As autoridades estão apurando o incidente para determinar as causas. Felizmente, até o momento, não há relatos de feridos, mas detalhes serão divulgados à medida que novas informações forem confirmadas, né? Complicado nessa situação de incêndio, não. Não só essa questão aí nesse momento é a questão do como é que diz, do ônibus da Policlínica. Policlínica, isso. Mas, ultimamente, a gente tem presenciado, Bahia fora, um índice de acidente muito significante envolvendo veículos de transporte de pessoas, de pacientes. Sim. A pergunta que eu faço... Você fala ambulâncias, carros de transporte que levam pessoas tratamento fora de domicílio. Sim. A pergunta que eu faço é a seguinte: estando no carro do Estado, essas vítimas são de responsabilidade do Estado também, né? Sim, claro. Bem lembrado. Então, eu acredito que essas famílias devam estar procurando seus direitos, as famílias dessas pessoas envolvidas nessas questões, independente do grau de perca que teve, para que o Estado esteja fazendo os reparos devidos. Porque se fosse numa empresa particular, a empresa teria que arcar. Teria que arcar, claro. Então, é uma situação a ser observada. O que é que está acontecendo? A gente conhece relatos aí de condutores que trabalham exaustivamente, sem um intervalo, sem um descanso. Verdade. Será que não seria falha humana? Condutores cansados, estressados. Sem reflexos, né? Sem reflexos. Observemos onde é que está, porque é muito grande o número de incidentes com veículos da saúde. É preciso ser fiscalizado, porque realmente o motorista cansado, com horas e horas de trabalho, sem um descanso, realmente interfere muito, né, para contribuir com acidentes. Olha só, bandidagem urbana, onda de arrombamentos e furtos ressurge em Vitória da Conquista. A onda de arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais continuam a assolar a Vitória da Conquista. Somente nessa semana foram registrados 3 casos evidenciados a ousadia dos bandidos. O negócio está... Embora alguns suspeitos sejam detidos, a situação é preocupante. Muitos acabam ganhando liberdade logo após prestar depoimento no Distrito Integrado de Segurança Pública, como essas situações. O que está acontecendo, meu amigo Marcondes? O que está acontecendo é uma repetência do que sempre houve aqui no Brasil. Infelizmente, a lei, diante do que a gente tem visto, beneficia o infrator. Isso. E o trabalho da polícia de ficar fazendo o serviço de apreensão, de prisão, fazendo o trabalho aí, parece que é só enxugar gelo. Lamentavelmente, e a sociedade fica aí refém desses elementos. Muito bem, chegamos mais um final do Comunidade em Ação. Suas considerações finais. Quero agradecer, por favor, o espaço, desejar aí um ótimo final de semana. Procure um espaço saudável e vá com tua família. Certamente, nas proximidades da sua residência, aí no seu bairro, tem um ambiente bom, saudável, uma igreja
independente do rótulo denominacional, independente do credo, se é católica ou se é evangélica, mas procure um ambiente, leve sua família, esteja procurando um ambiente sadio para você. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família. Muito obrigado aí, ouvintes da Melodia 87.9. Muito bem, é isso aí. Reforçando aí o que o Marcondes falou, se cuide, né? Chegando no final de semana. Muitas orações. Que Deus abençoe sua casa, abençoe a nossa casa. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença, a sua companhia, a sua audiência aqui, assistindo aqui o Comunidade em Ação. Você vai ficar aí com a programação da Rádio Melodia em seguida. E eu estarei a partir das 20 horas aqui na Rádio Melodia com o programa Na Fitalina. Espero por você, que Deus abençoe. Até segunda-feira no Comunidade em Ação. A sexta-feira, hoje às 20 horas, te espero aqui no Na Fitalina. Beijo no coração e até lá. Bora começar a semana com lucro? Chega mais! Vem pro fim de semana completão do Mix Mateus. Tá cheio de ofertas. Ofertas válidas para a Vitória da Conquista Itabuna. Cerveja Heineken Original ou 0% álcool Slick 350ml, 4,99. Peixe tambaqui o quilo, 16,90. Bife de alcatra ou colchão mole o quilo, 35,90. Queijo mussarela argentino La Paulina o quilo, 36,90. Limpador Casa e Perfume 500ml, 4,99. Receba as ofertas direto no seu celular. Vem no zap do Mix Mateus. Beba com moderação. Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex. Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652, 3422-2652. Venha para Decoflex. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Quatro horas. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis, se ainda não vacinaram seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída CMP congelada 500 gramas, 3,99. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, 2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis.